Na tela do SBT Rio, para vocês entenderem melhor, grande parte da família do ex-governador Sérgio Cabral aparece na lista de beneficiários do esquema de corrupção investigado na Lava Jato. Na operação de hoje, a Polícia Federal foi atrás da ex-mulher e do irmão dele, como acabou de explicar Daniel Pinafirme. O Jackson Silva acompanhou essa operação. Rodou. Um dos alvos da Operação Eficiência é este prédio da Lagoa, um dos bairros nobres da Zona Sul. Aqui, agentes da Polícia Federal procuram por Maurício de Oliveira Cabral Santos, irmão mais novo do ex-governador Sérgio Cabral. Maurício é acusado de se beneficiar do dinheiro roubado do Estado. A polícia não descarta a possibilidade dele ter recebido parte dos 220 milhões de reais desviados pelo ex-governador Sérgio Cabral. Contra Maurício, há uma condução coercitiva. Ele seria um dos integrantes da quadrilha liderada por Cabral. Segundo o Ministério Público, Maurício é publicitário e trabalhava como responsável pela contabilidade paralela da organização criminosa. Na gestão de Cabral foram gastos em apenas 3 anos 478 milhões de reais em publicidade. Em outro ponto da cidade, agentes foram em busca de Suzane Neves Cabral, ex-mulher de Sérgio Cabral. Ela também seria uma das beneficiadas do dinheiro que seria do povo. Suzana é prima do vice-governador Francisco Dornelles e do senador Aécio Neves. Ela teve 3 filhos com Cabral. Foi citada em relatos da quadrilha do ex-governador pelo codinome Suzy. Investigações apontam que ela recebeu R$ 883 mil em propina. Suzana foi chefe do gabinete do presidente da Alerj, Jorge Pisciani, e recebia salário superior a R$ 17 mil. Outros parentes também são citados na investigação, mas não foram alvos da operação de hoje. São eles: o cunhado de Sérgio Cabral, César Vasques, diretor do Sebrae; o sobrinho Bruno Cabral, dono de uma instituição financeira especializada em crédito consignado para servidores; além de um dos filhos que teve com a ex-mulher, Marco Antônio Cabral, ex-secretário de Esporte e Lazer do Estado. A gente fica se perguntando, como cidadã mesmo, como jornalista em relação a trabalho, o que a gente tem que trabalhar, porque toda a Operação Lava Jato, que ganhou notoriedade em todo o Brasil, em relação também ao aporte internacional. Lembrando que ontem saiu um ranking da corrupção no mundo. E de 170 países, o Brasil ocupa a vexatória posição, vergonhosa posição de estar no número 76 no quadradinho. E isso você está falando de um país onde tem constituição democrática, onde tem a democracia, onde você não está falando de um país em que você tem guerra civil, pelo menos declarada. A gente está numa posição muito delicada. E nesse momento, para você que está em casa sentado ouvindo as nossas informações, posição delicada e foco na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que tem, eu volto a repetir, não é motivo de orgulho, por mais que a gente muitas vezes comente numa roda de amigos, porque a gente quer ver justiça sendo feita. É motivação triste você ter um ex-governador que ganhou notoriedade também na cadeia, em Bangu, e a cada dia você tendo o esquema mais sórdido sendo mostrado e investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. A pergunta que eu faço não vai parar por aí, né? Não vai parar por aí. E assim, a gente ficou em 70 e pouco no ranking da corrupção, porque aposto que alguém pagou para subir mais umas posições. Pois né? Fica aí, né? Então, o que acontece? Isso é uma coisa inédita no Brasil, é uma coisa muito difícil de acontecer. Porque o que acontece? A gente está prendendo cúpula, a polícia toda prendendo cúpulas de Estado, chefes de Estado. E isso é raríssimo em qualquer lugar do mundo. Corrupção tem em qualquer lugar. Agora, uns mais, outros menos, é que no Brasil a gente é campeão. Mas o que acontece? É por isso que você vê, por exemplo, a importância do jornalismo. Porque o jornalismo em todos os outros países sérios, ele serve justamente como esse filtro. Porque quando você está falando de cúpula do Estado, ele tem o Estado na mão. Então, assim, se a polícia vai investigar a cúpula do Estado, o que ele faz? Ele começa a mexer nas pessoas. Então, você está me investigando, então agora você vai lá para Paracambi, você vai lá para Varriçai e começa a desmantelar todo mundo que está correndo atrás contra eles, porque eles controlam o Estado. Aí você tem nos países, vários países, o quê? Você tem até o jornalismo com a função de ser exatamente essa fonte de investigação. Que é o quarto poder, todo mundo diz. Que aí você tem nos Estados Unidos o Watergate, que derrubou um presidente americano, vários senadores americanos, vários locais do mundo. Na Islândia também, o presidente foi... Tudo isso você começa com investigações de jornalismo, porque você vira que é algo imparcial. Aqui no Brasil, mais ou menos, você tem muito jornalismo chapa branca, que na verdade é governo travestido de jornalismo.
E assim, você vê essa importância. Então, você ter esse movimento no Brasil, além de algo inédito, é algo até inédito para o mundo, porque você vê que o próprio sistema já está se olhando e falando, não dá mais. Não dá mais para manter essa estrutura que a gente tem. Então agora a gente vai combater. Não é só a sociedade. Você vê que o próprio agente do Estado olhar e falar, agora vamos dar um basta. E eu sempre falo aqui, num país de corrupção, onde os direitos não são garantidos, onde a democracia sempre sofre na sua instabilidade, você ter a liberdade de se fazer um trabalho como imprensa séria, é você ter a manutenção dessa senhora democracia que tanto sofre no nosso país. É isso que a gente precisa mostrar para vocês, é que a informação, ter a informação precisa, correta, sem especulações, que mesmo assim acontecem, a gente não está livre disso, é importante para a gente saber o que é o produto final. Esse povo só teve acesso para corrupção, para ter acesso a dinheiro público, isso porque alguém votou nos caras. Então a informação é o nosso remédio, é o remédio para a gente tratar esse país, para a gente pisar em solo mais sadio. E a gente fica olhando para os grandes delitos dos chefões, dos grandões, mas não podemos esquecer que a vida é feita de corrupção e de gente que corrompe e é corrompido a partir de pequenos delitos, em que você também pode sanar da sua vida própria. 12h22, a gente continua com essas informações dessa operação que movimentou mais uma vez a cidade do Rio de Janeiro, onde Leblon virou área de risco, você vê polícia para todo lado, gente de fuzil, gente equipado, ninguém sabe para onde vai chover o bom dia da Federal.